Olá, meus irmãos, que Deus abençoe suas vidas, suas famílias, e que nós possamos ter um momento de edificação em nosso Senhor. Para mim sempre é um prazer compartilhar a palavra de Deus, mas também meu coração se enche de temor todas as vezes que me proponho a esse serviço espiritual, pois ele é de grande responsabilidade e eu sei que Deus cobrará seriamente todos aqueles que abrem suas bocas para falarem do Evangelho, do Reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu os convido para orar agora comigo, nesse instante, para que peçamos a Deus que nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, e pedimos, Senhor, que nos ajude a vivermos neste mundo imprevisível, neste mundo instável, com toda a convicção, com fé, com a confiança que o Senhor pode nos oferecer por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo, que nós possamos desenvolver uma vida que glorifique a Deus, submissos a Cristo. No dia de hoje, eu peço que o Senhor abençoe todas as famílias que se reúnem para ouvir e aprender do Senhor através da minha vida. Pai Todo-Poderoso, ensina-nos os teus pensamentos e os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Por que nós vamos meditar na palavra de Deus? Por que nós temos que abrir a Bíblia? Por que nós temos que honrar a palavra de Deus todas as vezes que nós vamos falar sobre o seu caráter, sobre os seus planos? Porque aqui estão os fundamentos que os apóstolos deixaram, que Jesus deixou, que os profetas. Então é sobre a palavra de Deus que nós vamos falar no dia de hoje. E qual é o propósito da palavra do Senhor? Eu peço que vocês leiam comigo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, os quais dizem o seguinte: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem, no dia de hoje eu quero falar com vocês sobre este tema: seguros em um mundo inseguro. Eu vou basear a minha meditação em Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Então vamos ler. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Andaram tanto tempo com Jesus e ainda alguns duvidavam. Muitos na igreja têm andado com Jesus por muitos anos e ainda duvidam do seu poder, da sua autoridade, do seu senhorio. No verso 18, então Jesus chegou perto deles e disse:
Repare a declaração que ele dá. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Jesus se tornou o Todo-Poderoso, tanto no céu como sobre a terra. Mas ainda essa autoridade, ela não se reflete totalmente, plenamente a tudo que é físico. Porque chegará o tempo em que Jesus implantará o seu reino sobre a terra, e então ele estabelecerá um reino físico mundial. O verso 19 diz, então, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, ele diz, e lembrem disto, eu estou com vocês. Isto é uma promessa. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Muito bem. O que nós temos aprendido neste tempo em que estamos vivendo, eu penso no seguinte: a nossa sociedade, como o mundo em que vivemos, são mais instáveis, isto é, oscilantes, inconstantes, vacilantes, volúveis do que imaginamos. Eu tenho comigo um pensamento que a instabilidade deste mundo e da própria sociedade é o fato mais estável que podemos acreditar. O que eu quero dizer com isso? O mundo, ele é oscilante, mas não existe oscilação na ideia de que ele é oscilante. O mundo é volúvel, mas a ideia de que ele é volúvel é verdadeira. Então, se eu vivo em um mundo que é oscilante, vacilante, instável, imprevisível, inseguro, eu creio que estas são razões suficientes para que eu e você nos apeguemos a Jesus, principalmente em função da sua presença, das suas afirmações e das promessas eternas que Ele nos oferece. O mundo o tempo todo está mudando. Isso prova o quê? A sua imprevisibilidade. Mas Jesus não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós precisamos enraizar nossas vidas nele. Precisamos nos firmar em sua palavra, em suas promessas, para que fiquemos firmes, perseverantes, em meio a todas estas agitações sociais, científicas e econômicas que atravessamos. Quando Deus projetou nossas vidas para que vivêssemos neste mundo, Ele sabia perfeitamente que estava nos colocando dentro de uma dimensão instável e tremendamente insegura. Muito bem. E é por isso que Ele faz promessas para nós cristãos, para que, ao confiarmos nelas, possamos viver de uma maneira inabalável, com convicção, e termos uma perseverança que produz em nós
paciência. Por isso que Jesus, então, neste texto que nós acabamos de ler, ele disse o seguinte, e lembrem disto, ele disse no verso 20, lembrem disto, eu estou com vocês. Veja lá, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mesmo colocados, inseridos em um mundo instável, nós podemos viver com confiança e perseverança, convictamente, na presença de Jesus, confiando na sua soberania, na sua providência, no seu governo, porque nada acontece por acaso, tudo está debaixo das suas mãos, da sua direção. Agora, se Deus fez de Jesus Senhor, existe uma grande razão, existe um propósito para tudo isto. É por meio de Jesus que nos chega a graça, e é por meio de Jesus que nós chegaremos ao céu. Então, se nós aprendermos a viver debaixo do seu senhorio, é desta maneira que nós glorificaremos a Deus. O apóstolo Paulo diz, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isto é, façam tudo para glorificar a Deus, para mostrar o seu esplendor, para mostrar a sua grandeza, mostrar o seu poder no mundo que nós vivemos. Mas para isso, nós precisamos aceitar a autoridade de Cristo, aceitá-lo como Ele é. Então, em primeiro lugar, pensem comigo, a primeira atitude que eu tenho que tomar, que o Espírito Santo pede, é reconheça a autoridade de Jesus. Há muitos que estão na igreja, mas eles não pensam na autoridade que Ele tem. Eles não vivem debaixo da autoridade do Senhor e não conseguem glorificar a Deus. O texto que nós lemos em Mateus 28, no versículo 18 está escrito, então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder, isto é, o poder de escolher, de governar, e a liberdade para fazer o que eu quiser. É isso que significa ter todo o poder. É ter o poder de escolher, de governar, e a liberdade para fazer as coisas como se quer. E isso pode ser feito por Ele, tanto no céu como na terra. O que isto prova? Que Jesus é Deus. Ele é o Senhor, e você tem que ter isso em sua mente. Jesus é Deus. Agora eu faço uma pergunta. Você conhece alguém no mundo com tamanha autoridade? Nós vemos o tempo todo políticos brigando por poder, tentando derrubar esse, derrubar aquele, para ter o lugar desse, ter o lugar daquele. Mas você conhece alguém com tanta autoridade? Nós vemos em igrejas pessoas tentando alcançar funções de destaque, posições de destaque, mas você conhece alguém com tamanha autoridade? Quem nesta vida, uma segunda pergunta, quem nesta vida tem ou teve o poder de tal reivindicação? De dizer, eu tenho todo o poder no céu e na terra. O mundo espera pelo anticristo. E ele vai dizer que é Deus. Ele vai dizer que tem o poder no céu e na terra. Mas logo o mundo descobrirá que ele não tem poder em lugar algum. Que Jesus é o grande Senhor e irá derrotá-lo. Agora, Jesus
declara que o poder que ele tem foi uma honra do Pai dada a ele. Diferente de Adão, que pecou, e Deus tirou todo o poder que ele tinha no jardim do Éden, Jesus não pecou. Portanto, ele sobrepujou a culpa e a condenação humana. Lembre-se que Jesus, quando veio, tomou um corpo sobre si e poderia ter pecado, mas ele não pecou. Ele sofreu muito, mas superou todos os sofrimentos. Ele não sucumbiu aos sofrimentos. Ele também enfrentou a morte na cruz, mas ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo comigo e está vivo com você que está aí em sua casa, ou onde estiver. Por fim, não pecando, suportando os sofrimentos com paciência, sem amargura, vencendo a morte e a ressurreição, ele venceu Satanás definitivamente. Então, Satanás não pode mais lhe fazer mal algum. Satanás não pode prendê-lo, Satanás não pode atacá-lo. Ele é o Senhor. Satanás, quando chega diante de Jesus, treme, porque ele é o Senhor. Porém, se Jesus venceu o diabo definitivamente, nós não. E qual é a única estratégia que Satanás usa para tentar nos afastar de Deus, para vencer os filhos dele? Satanás e seus demônios usam como estratégia um falso sentimento de culpa consciente. Ele diz assim: você errou, Walter, você errou. Agora a sua realidade é de uma pessoa condenada. Deus não o quer mais. Deus está bravo com você e não quer aceitar mais a sua vida. Então, psicologicamente, ele tenta fazer isso conosco. Mas quando Jesus venceu o pecado, ele nos deu a capacidade de vencermos esta culpa por meio dele. Nós não temos tal capacidade, porque o pecado está instalado em nós. Mas quando nós confiamos em Cristo e mudamos a nossa maneira de agir, nós estamos cometendo um erro e paramos de cometer aquele erro e seguimos Jesus e pedimos perdão. Ele nos perdoa e abre a janela dos céus, abre as portas dos céus, e nós podemos entrar na presença de Deus com toda a convicção e estabilidade. O mundo não consegue assim. O mundo precisa pagar penitências, precisa se rasgar, se cortar, rasgar os joelhos, porque são inseguros. Mas aquele que crê em Deus tem um mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo, que nos torna pessoas seguras. Satanás não apenas ataca o lado psicológico do ser humano, mas por meio de sofrimentos, ele tenta nos machucar, tenta nos ferir. Então, muitas vezes, você está passando por lutas, e esses sofrimentos que você passa, trazem ferimentos à sua alma, à sua mente, e até ao seu corpo, gerando doenças. Muitas vezes, psicossomáticas. Então, nós temos que entender que esta é a única maneira de Satanás tentar fazer com que nós nos afastemos da presença de Deus. São ataques psicológicos, tentando arruinar a estrutura dos nossos pensamentos e as nossas emoções, e tentando com isso atingir também
o nosso físico e por que não? Jesus passou por todas essas situações, como Adão também passou, porém Adão não resistiu, ele se dobrou a essas coisas, mas Jesus não. Veja que quando Adão pecou, ele tentou fugir de Deus, psicologicamente ele estava arruinado, ele sentiu a culpa, e ele percebeu Deus andando pelo jardim, e ele fugiu, ele tentou se esconder, ele se sentiu condenado, abandonado por Deus, abandonado, mas Deus foi atrás dele, e disse: Adão, onde estás? E então, Deus conversou com ele, não vou entrar em detalhes, porém Deus o perdoou, mas ele não poderia viver mais ali. Então veja só, como Adão, Jesus passou por essas situações, mas ele não pecou, ele não agiu como Adão, portanto ele não tem culpa. Satanás não pode acusar Jesus, Satanás pode nos acusar, mas a ele não. Mas quando Jesus entra em nossa frente, Satanás tem que encará-lo. Se Jesus diz: o Walter errou sim, e daí? Ele confessou a mim, diz que vai mudar, eu acredito nele, vou dar força para ele. Vamos pensar assim: vou dar força para ele, vou ajudá-lo, eu estou com ele. Satanás treme. Como eu disse, Jesus o venceu definitivamente, nós não. Satanás pode nos atacar, mas a Jesus ele não pode mais. Então, Satanás só pode nos atacar com uma condição: com a permissão de Deus. Eu me lembro de uma passagem que me dá base bíblica para pensar assim. Quando Jesus estava falando com seus discípulos, e ele disse: Satanás pediu permissão a Deus para peneirar vocês, para separar o trigo da palha. E então Jesus se dirigiu a Pedro e disse: Pedro, eu tenho orado por você, para quando você voltar para mim, você anime os teus irmãos. Não é interessante isso? Jesus disse: vocês vão se afastar de mim, porque Satanás conseguiu esta permissão de Deus. Isso me leva a pensar na história de Jó, onde Satanás também teve a permissão para atacá-lo. Muitas vezes a igreja é atacada pelo diabo, e só pode atacar, ou melhor, só pode ser atacada com a permissão de Deus, porque nós somos propriedades dele, nós pertencemos a ele. Percebe isso? Lá em Lucas capítulo 22, está escrito tudo o que eu estou falando a vocês, principalmente no verso 31. Muito bem, o que esse texto mostra? Que Satanás sabe que o homem é instável, como ele é, ele é instável, nós somos instáveis, imprevisíveis. Tanto é verdade que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que tenta confiar na instabilidade do outro homem. Muito bem, a única pessoa estável é o Senhor, que, como eu já disse, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é. O nome de Deus, Yahvé, o que significa? Significa Senhor, aquele que é, sempre é,
aquele que está. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Repare, eu estou. Ele não disse eu estarei, ele disse eu estou, porque Ele é Deus, Ele é estável, Ele é inabalável. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele quer ser o Senhor da sua vida, da minha vida, meu irmão. Satanás não pode mexer com Ele. Satanás pode tocar em nós pela permissão de Deus, mas quando Jesus entra na frente, ele treme. Eu vou me empolgando. Eu estou falando aqui para as cadeiras e vou me empolgando. Não faz mal. O Evangelho enche meu coração. A palavra de Deus enche a minha alma. É muito bom conhecer as coisas de Deus. Quando o homem é alcançado por Jesus, a convicção de que ele tem toda a autoridade entra no seu coração. A autoridade de Jesus se torna uma realidade no seu íntimo. E isso tudo pela convicção do Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo nos ensina a chamar Deus de Pai, o Espírito Santo nos ensina a reconhecer que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor no céu e na terra. Maravilhoso, não é? Por isso, o cristão realmente convertido entende e aceita toda a autoridade de Jesus. E além do mais, ao reconhecer a sua autoridade, ele se torna servo e discípulo dele. E ele aceita uma missão para cumprir, e esta ele sabe que é dada pelo Senhor. É um serviço espiritual. E qual é esta missão? O verso 19 do nosso texto base nos diz, 19 e 20. Jesus disse, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Aí está o ministério da igreja. A igreja tem que ir. A igreja tem que fazer seguidores, discípulos. A igreja tem que batizar. E a igreja tem que ensinar. As nossas pregações têm que ter conteúdo. E eu espero que as minhas tenham. Jesus dá esta ordem porque Ele ama. Ele olha o mundo, vê toda a instabilidade, e Ele sabe que a única maneira do homem abandonar a sua insegurança é se enraizar em Deus. O salmista disse o seguinte no Salmo 34, versículos 7 e 8, e entre algumas palavras no texto bíblico, eu coloco algumas explicações para que você compreenda o sentido destas palavras. Salmo 34, versículos 7 e 8 dizem o seguinte, versículo 7, o anjo do Senhor, espero que você entenda que essa expressão, o anjo do Senhor, se refere ao modo como Jesus era identificado ou conhecido no Velho Testamento. Toda vez que aparece o anjo, não um anjo, o anjo com A maiúsculo, e algumas versões antigas, a palavra anjo aparece capitalizada, todas letras maiúsculas.
O anjo do Senhor, que é Jesus, ele fica em volta, isto é, ele se acampa, ele cerca, percebe? Ele cerca. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem, isto é, daqueles que o temem, isto é, aqueles que o respeitam, que se submetem e o obedecem. E então ele diz, e os protege. Aqui nós temos que entender duas coisas. Ele nos fortalece, ele nos municia, isto é, ele nos dá recursos. E em algumas maneiras, em algumas situações, ele nos retira da batalha, da guerra. Nem sempre Deus vai nos tirar da guerra, nem sempre Jesus vai nos tirar da batalha. Muitas vezes Ele vai permitir que nós continuemos na luta e Ele vai nos municiando, Ele vai nos dando os recursos necessários para que nós tenhamos força, firmeza, perseverança para lutar. Isso é maravilhoso, porque há muitos cristãos que não oram assim. Eles dizem, Senhor, me tira dessa batalha, me livra desse momento, tira esse entrave do meu caminho. Mas muitas vezes Deus está querendo que você seja municiado por Ele, receba os recursos dEle, para continuar guerreando. E então vamos para o versículo seguinte, versículo 8. Ele diz, procure descobrir, isto é, procure provar, procure testar por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Repare esse adjetivo, o Senhor é bom. Significa o quê? Que Deus é valioso, é excelente, que Ele dá boa compreensão. Então, veja só, aqui nós também temos que entender o seguinte, que Deus é valioso, Ele é excelente, é Ele que nós precisamos, mas ao mesmo tempo, Ele nos ensina, Ele nos educa, por meio de uma boa compreensão. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos o quê? Um coração sábio, a fim de que tenhamos o Senhor boa compreensão. E então o salmista termina dizendo, feliz aquele que encontra segurança, isto é, proteção, abrigo, ajuda nele, em Deus, ou seja, no anjo do Senhor, em Jesus. Não é maravilhoso isso? Se você puder ouvir essas palavras novamente, você entrando no nosso site ao longo da semana, você terá o áudio, o vídeo e também as minhas notas, que eu espero que você já as tenha recebido via WhatsApp, porque eu envio a todos que estão na minha lista de transmissão. Quando Jesus disse, voltando ao nosso texto de Mateus 28, no versículo 19, Jesus disse, vão. O que significa o verbo ir? Significa uma invasão. Significa que ele está dizendo, vocês façam no mundo uma entrada violenta e procurem se espalhar com a finalidade de conquistar. Algumas igrejas ficam a vida inteira orando e dizendo, ó Senhor, dá-nos esta cidade, mas se você não entrar na cidade, se você não se espalhar para conquistar, você não conseguirá produzir frutos. Assim também é na sua casa. Eu escuto algumas pessoas dizendo assim, Senhor, abençoa o meu cônjuge,
abençoa meu filho, muda o coração dele, abençoe meu pai e minha mãe, mude o coração deles. Mas se você não tiver atitudes certas para com eles, se você não souber como falar com eles, como levar a palavra de Deus a eles, eles não vão mudar. Eles vão continuar assim. Jesus nos mandou ir a diferentes culturas, diferentes raças, invadir o terreno deles e nos espalharmos lá e conquistarmos estas terras para o reino de Deus, a fim de que todas as pessoas que nós pudermos alcançar passem a conhecer o nome de Jesus, o próprio Jesus e o evangelho do reino de Deus, até que ele volte e o aceite e o respeite como o Senhor. Por isso o evangelho precisa ser propagado. Não é fácil quando você vai conversar com pessoas. Por quê? Você vai falar às pessoas do evangelho e elas se mostram como? Imprevisíveis. Algumas pessoas ficam violentas diante da verdade. Outras são humildes. Outras podem nos tratar com desdém, desinteresse. Isso nós vemos na igreja. Quando eu estou pregando, eu olho para as pessoas, eu noto que alguns prestam atenção, anotam, gravam, filmam, enquanto outros dormem. Alguns ficam caídos, olhando ao lado, olhando para pessoas, vendo uma mosca voar, mas não guarda a palavra de Deus. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não é fácil você levar a palavra de Deus onde há gente. Eles são instáveis, inseguros, volúveis. Mas Jesus diz: vão. E o que ele disse? Aí está. E lembrem disto, o verso diz, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ao longo desses mais de 40 anos que eu tenho pregado, vocês não podem imaginar as situações que eu já passei, tanto no Brasil como fora dele. Não foi fácil, mas eu posso garantir a vocês, e não estou fazendo isso com demagogia, não estou mentindo. Eu posso declarar a vocês que Jesus nunca me faltou. Ele sempre esteve comigo, eu sempre tive a sua presença nos momentos mais críticos. Por isso, quando nós estamos diante da imprevisibilidade, diante da insensatez humana, não adianta você brigar. O que você precisa é confiar em Cristo e na sua autoridade. Por isso, o Espírito de Deus nos dá uma segunda ação. E qual é? Sujeite-se à autoridade de Jesus, pois esta atitude glorifica a Deus. Então, o que eu quero dizer com isto? Que existe uma maneira de nós glorificarmos a Deus, uma ideia que nos leva a várias ações, que é a sujeição à autoridade de Jesus, porque o próprio Deus o fez Senhor. Muito bem. Quanto à questão da sujeição a Deus, e de como ela é importante na vida daqueles que amam a Deus, eu gostaria que nós observássemos as declarações de Paulo, feitas em Filipenses capítulo 2, versículos 8 ao 11. O apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 8, ele, esse pronome logicamente se refere a Jesus, ele, o que ele foi? Humilde. Ele foi humilde, isto é, ele se reduziu ao plano terreno, ao plano humano, e mostrou-se totalmente independente, ou melhor, mostrou-se totalmente dependente
do Espírito Santo e da palavra de Deus. Percebe? Ele não precisava disso. Ele é Deus. Mas ele tomou carne, ele tomou um corpo sobre si e viveu entre os homens num plano humano. Ele não veio como um crocodilo. Ele não veio como uma pulga. Ele não veio como um rato. Mas ele veio à imagem de um ser humano. Ele veio à imagem e semelhança de Deus, melhor dizendo, como um ser humano, para ensinar o ser humano como este deve viver para Deus. Desculpe, às vezes eu faço uma confusão com as minhas palavras, porque eu não tenho a cabeça muito boa, mas vocês entendem. E nesse plano humano, diz mais que Jesus obedeceu. O que significa o verbo obedecer aqui? Significa que ele nunca deixou de ouvir o Pai e de ser submisso a Ele. Então perceba bem, ele vem, aceita um corpo, ele ouve o Pai, é submisso ao Pai, isso é que está norteando a sua vida. Ele se manteve como um ser humano, obediente e submisso e sempre atento. E ele diz que foi atento, submisso, obediente a Deus até a morte. E essa morte não foi uma morte com um tiro, com uma flechada, foi uma morte cruel, cheia de sofrimentos. E a Bíblia diz, morte de cruz, ela salienta. No versículo 9, então, repare, portanto, por isso, por essa razão, porque ele viveu desta maneira, porque, volto a dizer, ele foi humilde e foi obediente, e por essa razão, o que Deus deu a ele? Deus deu a Jesus a mais alta honra, isto é, o nome que deve ser lembrado e mencionado, que desperta sentimentos. Então veja só, o nome de Jesus desperta muitos sentimentos. Quando eu falo o nome de Jesus, eu sinto amor, sinto paixão, meu coração aquece. Mas eu sei que quando algumas pessoas ouvem o nome de Jesus, eles sentem raiva, ódio, e querem fugir deste nome. Outros, ao mencionar o nome de Jesus, sentem vergonha. Eles ficam acanhados. Muito bem, então, Deus deu a Jesus a mais alta honra. E aí diz, e pôs nele o nome. Espera lá, Jesus já não tem nome? O nome dele é Jesus. Não é Cristo, Cristo é a sua missão. Cristo não é sobrenome. Muita gente fala assim, Jesus de Cristo. Não, Jesus é o Cristo. Cristo significa Messias no grego. O ungido é a mesma coisa. Então, na verdade, Cristo significa ungido no grego, que ungido, a palavra ungido também se refere ao Messias no hebraico. Pronto, corrigido. E pôs nele o nome que deve ser lembrado e mencionado, que desperta sentimentos, que é o nome mais importante de todos os nomes. Que nome mais importante de todos os nomes? João é um bom nome. Fausto é um bom nome. Denise, Salete, nem tanto. Walter é um bom nome. Walter em alemão significa comandante das tropas. Eu não consigo comandar nem minha mulher. Eu sou comandado por ela. Então, os nomes são muito importantes, as pessoas nos chamam pelo nome, mas a Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todos os nomes. Que nome é esse? Então, o nome mais importante de todos os nomes. E Deus diz por quê? Qual é a finalidade?
Para quê? Agora, vamos lá. Para que, no versículo 10, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, onde? No céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos. Quem crê em Jesus, treme. Quem crê em Jesus, tem medo. O primeiro sentimento que um pregador tem que ter, quando vai falar das coisas de Deus, é medo. Não é a alegria extasiante, mas é o medo. É o medo de errar. É o medo de dar sua opinião. É o medo de não falar de acordo com a mente e a palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis ao que este livro diz. Por quê? Quando Deus deu um nome mais importante do que todos os nomes a Jesus, é para que todos os seres nos céus, na terra e debaixo da terra tremam e caiam de joelhos. E não só cair de joelhos. Deus diz, e declarem abertamente, isto é, celebrem alegremente diante de todos. Aí sim, celebrar com alegria diante de todos, que Jesus Cristo é o Senhor. Para o quê? Para a glória de Deus, o Pai. Não dá vontade de bater palma? Se você está na sua sala aí, bata palmas com a sua família, bate o pé no chão, vá de joelhos depois, junto com sua esposa, seus filhos, e erga seus olhos para os céus e diga: Jesus Cristo é o Senhor, e permita que Ele seja o Senhor da sua vida. Mas o que nós podemos aprender neste texto que nós acabamos de ler? Nós aprendemos sobre a submissão de Jesus Cristo. Mas eu queria que você notasse uma coisa. Você pode notar que Jesus se tornou a autoridade no céu e na terra, e também debaixo da terra, numa linguagem figurada, nas regiões inferiores. Ele se tornou o Senhor. Aquilo que ele disse para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, o apóstolo Paulo diz aqui. E ele nunca andou fisicamente com Jesus. Como ele sabia disso? Porque o próprio Jesus pregou para ele. Eu acho engraçado porque há pessoas que se intitulam apóstolos hoje e sequer leram a Bíblia toda. Pelo menos uma vez. Se você procurar saber se ele tem algum conhecimento teológico um pouco mais requintado, você percebe que ele não tem. E ele é apóstolo. Então veja só, nós temos muita embromação dentro da igreja hoje em dia, e nós precisamos tomar muito cuidado. Além de Paulo ensinar que Jesus foi submisso e que ele tem autoridade no céu e na terra, Paulo faz também uma coisa curiosa em 2 versículos. Ele resume, ele faz uma síntese de como Jesus viveu, do que aconteceu, da posição que ele ocupa e quem ele é. Esse quem ele é se relaciona ao modo como ele viveu. Quem ele é? Jesus, como eu disse, foi humilde. Ele tomou sobre si o corpo humano. Ele quis ser um homem. Adão quis ser Deus. Percebe a diferença? Adão não foi humilde. Eva não foi humilde. O ser humano não é humilde.
O ser humano tem uma tendência a ser Deus, porque ele não é humilde. Ele não entende que precisa depender de Deus. O ser humano quer sobre si atributos, características que são devidas a Deus para si. Mas Jesus não. Jesus tomou características humanas sobre si, mesmo nunca deixando de ser Deus, não agiu como Deus, porque ele foi humilde. Jesus foi obediente. Ele guardou a palavra de Deus em todos os seus caminhos. Ele chegou a dizer que, em João 5,19, que ele não fazia nada por si mesmo, pela sua vontade, mas ele fazia tudo aquilo que ele ouvia do Pai, que via o Pai fazendo. Então, semelhantemente, ele fazia. Você percebe? Adão não foi obediente, mas foi desobediente. Tudo começa com a humildade. Se você tenta dirigir sua vida do seu modo, humilde você não é. Você é orgulhoso, você é egoísta, você procura somente os seus próprios interesses. Jesus, nesta síntese paulina, ele recebeu a mais alta honra. Deixe-me explicar. Síntese paulina significa, nesse resumo do apóstolo Paulo, ele recebeu a mais alta honra. E por que ele recebeu essa honraria do Pai? Porque ele foi humilde, obediente, e por causa disso ele não cometeu nenhum pecado. Ele venceu a natureza humana. Ele colocou a natureza humana como escrava do Pai. Ele se submeteu ao Pai. Ele permitiu que aquilo que estava no início, quando Adão vivia pelo Espírito, mas ele inverteu a ordem, ele colocou a alma em primeiro lugar. Jesus não. Jesus colocou o Espírito de Deus sobre a sua carne e a reduziu como uma escrava do Senhor para fazer a vontade de Deus. Por isso que ele pregava que nós precisamos morrer para nós mesmos. Então, ele dominou, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e onde ele está? Assentado à direita do Pai, porque agora ele se tornou o Senhor. E quando o texto de Paulo diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, celebrar que Jesus Cristo é o Senhor, isto mostra que ele voltará. Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino sobre a terra depois da grande tribulação. Este é o resumo que Paulo faz acerca do procedimento que norteou a vida de Jesus sobre a terra. E nestes 4 versículos, eu acho que eu falei 2, mas são 4. Confusão volterana. Então, veja só, Jesus viveu deste modo e foi honrado pelo Pai. Agora, Jesus, vivendo desta forma, nos deu um exemplo, e que Paulo captou muito bem, sobre o valor espiritual de sermos humildes diante de Deus. Certa vez, Jesus falou sobre a importância da humildade e das suas implicações diante de Deus. Uma pessoa que não é humilde vai ter sérios problemas com Deus. Veja o que ele disse em Mateus capítulo 23, versículos 11 e 12. Então, versículo 11 diz: entre vocês, ele destaca, o mais importante isto é, o mais forte e honrado por Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês querem honra? Vocês querem ocupar o primeiro lugar?
Mas entre vocês, o mais importante, entre vocês, aquele que Deus realmente honra, é aquele que serve aos outros. Então, aquele que serve os outros, isto é, quem faz a vontade divina para abençoar o próximo com atitudes divinas. Eu faço questão de salientar. Então, aquele que faz a vontade de Deus para abençoar o próximo com atitudes divinas, tá? É este que é honrado por Deus. No verso, então, 12, Jesus diz: quem se engrandece, isto é, quem se eleva e busca admiração, quem ofusca a glória de Deus, entende o que eu quero dizer? Quando você coloca o eu na frente de Deus, será humilhado, isto é, será rebaixado e rejeitado por Deus. E então ele usa aqui agora essa conjunção adversativa, mas ele diz, quem se humilha, olha só, ele diz, quem se humilha, percebe? Ele disse no verso 12, quem se engrandece, agora ele diz, quem se humilha. Você percebe que isto é uma ação humana, depende da vontade humana. Aquele que quer crescer, aquele que quer se exibir, aquele que quer buscar admiração, mas agora ele diz, mas quem se humilha, isto é, quem reconhece a soberania divina e se submete a ela, será engrandecido. Então, esse engrandecimento já não é o homem quem faz, é Deus na vida do homem. Para que eu me torne grande, eu tenho que me tornar pequeno. Para que eu seja honrado por Deus, eu preciso desonrar a mim mesmo. Isto é um golpe na psicologia barata. Porque os homens dizem que se você se desonrar, você cai num buraco. Mas não é o que Jesus disse. Ele não está falando para você criar uma imagem indigna de si mesmo. Ele está dizendo, você tem que desonrar a si próprio no sentido de morrer para si mesmo, para as suas vontades, os seus desejos carnais, aqueles desejos que entram na frente de Deus, que ofuscam a sua glória, que ofuscam os seus princípios espirituais e morais. Será engrandecido de si Jesus, isto é, o que significa a expressão engrandecido? Que essa pessoa será elevada às alturas, a uma posição de honra e felicidade. Jesus está falando aos discípulos o que ele viveu e o que Paulo aprendeu. Jesus foi humilde e foi obediente. Você pode perceber essas coisas aí? Você pode perceber a grandeza deste ensinamento aí? Você quer ser um homem, uma mulher de Deus? Aí está a receita. Eu penso que quando lemos esses dois versículos, nós podemos compreender o sentido das palavras de Jesus por meio das explicações que eu coloquei lá. Acredito que eu pude ajudar vocês. Então, além do mais, não entenda a humildade como uma atitude de insegurança, porque ela não é. A humildade, muitas pessoas dizem, você está disposto a fazer a obra de Deus? Então a pessoa começa, eu não sei se eu for capaz. O que ele quer é elogio. Se Deus está chamando você, diga, Senhor, olha, eu sou um ser humano, incapaz, não sei, mas se o Senhor me capacitar, eu vou e faço. Vou lhe dar um exemplo.
Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e começou a falar sobre como ela ficaria grávida, ela disse: Senhor, mas eu não conheço homem algum, o Senhor sabe a minha condição. Vamos dizer que o anjo disse: tá bom, eu sei, Maria, calma, fica tranquila. Mas o Espírito de Deus vai envolver você com o seu poder, assim como ele envolvia a terra no início e fez a criação do homem, como os continentes, as árvores, as plantas, os pássaros, os peixes, os mamíferos. O Senhor vai te envolver e ele vai gerar no seu interior um ser. E o nome dele será Jesus. Maria, sabe o que disse? Oh, Senhor, não sou digna. Oh, Senhor, não faça isso comigo. Oh, Senhor. Não. Ela disse: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela foi humilde. Então, humildade não é sinônimo de insegurança. Humildade significa ter fé, confiança na palavra de Deus, na ação do Espírito Santo, na soberania divina e na autoridade que Jesus tem. Você está numa situação em que você tem que definir: eu faço a vontade de Deus ou a minha? Você se lembra quando Jesus disse: ame o seu inimigo? E então você está diante do inimigo e você tem que definir: o que eu faço com ele? A minha vontade ou a de Deus? Se eu fizer a de Deus, eu vou ter que pagar um cafezinho para ele. Se eu fizer a minha vontade, eu vou dar veneno. O que você vai fazer? A minha vontade é devolver o mal com o mal. A vontade de Deus é que eu pague o mal com o bem. Você está em casa brigando e então você quer devolver na mesma moeda, você está fazendo a sua vontade. Mas quando você faz a vontade de Deus, suas atitudes são diferentes. Você procura ter paz com todos e uma vida dedicada a Deus. Você se lembra que Paulo falou sobre isso aos cristãos de Tessalônica? Humilhar-se diante de Deus, então, significa estar pronto para confiar nele, ao fim de alcançarmos não os nossos resultados, mas os resultados de Deus. Quando você faz a vontade de Deus para o seu cônjuge, para o seu pai, seus pais, para os seus filhos, você está procurando não os seus resultados, mas os resultados de Deus na vida deles. E assim é no trabalho, é assim com seus colegas e é assim com os amigos. Por isso, então, nós sabemos que quem não se humilha, quem não nega a si próprio, quem não renega o seu eu para fazer a vontade de Deus, nunca experimentará a honra do Pai. E pior, essa pessoa abre uma porta para um caminho escandalosamente largo e cheio de perdições. Porque aquele que escolhe fazer na vida somente os seus interesses pessoais, Jesus disse que essa pessoa não tem a vida verdadeira. E como resultado disso, o que ela tem? Uma vida falsa, mentirosa. Vamos voltar ao texto de Filipenses capítulo 2, versos 8 ao 11. Vamos ler de novo. E, desta vez, o apóstolo Paulo nos mostra uma coisa importante. Jesus como nosso exemplo. Vamos lá. Ele, Jesus, foi humilde, não é? Ele foi humilde. Reduziu-se ao plano humano e mostrou-se totalmente dependente do Espírito e da palavra de Deus. E obedeceu, isto é, Jesus nunca deixou de ouvir ao Pai e de ser submisso a Deus até a morte de cruz. Nós estamos lendo de novo Filipenses capítulo 2, versículos 8 ao 11. Agora,
Por isso Deus, no verso 9, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra. Então perceba, Jesus foi humilde, foi obediente e foi honrado. 3 coisas. Vamos lá. Deu a ele a mais alta honra, isto é, a posição mais excelente no céu e na terra. E pôs nele o nome, isto é, o nome que deve ser lembrado e mencionado, que desperta sentimentos, que é o nome mais importante de todos os nomes. Lembra que eu falei que nome é este? Nós vamos saber agora. Então, Deus diz para nós no verso 10, através do nosso irmão Paulo, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente, isto é, celebrem alegremente diante de todos que Jesus Cristo é o Senhor. Este é o nome. Ele é o Senhor. Nós cantamos, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, não é? Então, Jesus é o Senhor. E quando nós o tornamos Senhor, nós passamos a viver para a glória de Deus. Você não vive para a glória de Deus porque frequenta uma igreja. Você não vive para a glória de Deus porque você faz devocionais todos os dias ou estuda a Bíblia todos os dias. Você vive para a glória de Deus quando você se submete ao senhorio de Cristo. Compreendeu, meu irmão? Então, em terceiro e último lugar, procure seguir o exemplo de Jesus e honrará ou glorificará a Deus, o Pai. Essa é a maneira de honrarmos a Deus. Então, estes versos exprimem como nós devemos viver para Deus. Paulo fez uma síntese de como viveu Jesus e ele faz uma síntese de como nós devemos viver para Deus por meio de Jesus, isto é, por meio do seu exemplo. Eu espero que você esteja entendendo as minhas palavras, porque Jesus é o mais perfeito exemplo de um homem de Deus que nós podemos seguir. Então Deus espera que nós sejamos humildes, obedientes, que nós coloquemos Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, porque Ele recebeu a honra de ter a excelência. Nós não. Nós temos um lugar em Cristo quando nós estamos nele. E em quarto lugar, que nós nos submetamos ao senhorio de Cristo para glorificarmos a Deus. Então veja bem, quando nós falamos que precisamos ser humildes, obedientes, colocar Jesus em primeiro lugar, e que nós precisamos viver para a glória de Deus, pela submissão ao senhorio de Cristo, eu gostaria que você fizesse questionamentos para cada ação destas, que se relacionem ao seu dia a dia, ou situações que você está enfrentando, seja no âmbito familiar, de relacionamentos com amigos, colegas, no namoro, na área de finanças, etc. Então veja lá, por que eu preciso ser humilde e não agir intempestivamente? Vamos lá. No dia a dia, no âmbito familiar, no trabalho, com pessoas, no namoro, por que você tem que parar e raciocinar? É a vontade de Deus ou é a minha? Por que é importante que eu seja obediente a Deus? Por que é mais importante que eu seja obediente a Deus do que fazer a minha vontade, de viver para os meus interesses? Porque se eu faço a minha vontade, eu não obedeço a Deus. E isso me leva ao quê? A perder a honra que Deus pode
me dar. Então, tome cuidado com as suas ações, com as suas palavras, com os seus pensamentos. Por que Jesus deve ter a primazia em minha vida? Ou mando eu, ou manda Ele. Ou eu sou o Senhor, ou Ele é. Não é? Se você diz assim, imagine, meu marido está falando isso, eu não vou deixar barato. Cuidado. Deus está mandando você não deixar barato? Deus está mandando você dar uma panelada nele? Não. Então, tome cuidado. Por que eu devo viver sob o senhorio de Cristo? Por que eu devo tê-lo como Senhor? Por que eu devo ser obediente e humilde a Ele? Porque esta é a única maneira de glorificar a Deus. Quando você age do seu modo, as pessoas estão vendo quem? Deus ou você? Repare que quando você tem uma briga em casa, o que é muito comum, o cônjuge diz assim, está vendo? Olha aí, olha quem você é. Mas quando você age de acordo com Deus, você acende uma fogueira na cabeça da pessoa. Ele pode dizer assim, você é fanático, mas ele vai pensar. Aquela atitude que você tomou não é uma atitude natural, ela é sobrenatural, ela vem de cima. Daqui a pouco, ele vai começar a receber as sementes do Evangelho. Então, quando e onde você deve praticar essas coisas? Volto a dizer, no seu dia a dia, no seio familiar, com amigos, com colegas, com os filhos, com os pais, no namoro, na igreja, e etc. O mundo é grande, o mundo é instável, mas aquele que segue a Cristo precisa alcançar essa estabilidade. Não é fácil, mas esse é o desafio. Então, aqueles que procuram viver dessa maneira, com certeza glorificarão a Deus, serão honrados por Ele. Quem desse modo vive, demonstra que mesmo no mundo incerto, volúvel, vacilante, inseguro, essa pessoa pode ser segura, firme e confiante no quê? Na providência divina. Você não está diante de uma situação sem a permissão de Deus. O diabo não o atacou sem a permissão de Deus. Mas lembre-se, tanto o mundo como o diabo são volúveis, mas Jesus que está com você é firme. A minha esperança é que todos nós tenhamos plena convicção e segurança de que Jesus está conosco em um mundo cheio de insegurança. Aquele que tem sede e fome de fazer a vontade de Deus, qual é a promessa de Deus para ele? Que o Pai o deixará completamente satisfeito. Satisfeitos como? Por onde vem essa satisfação? Essa satisfação vem pela presença de Jesus Cristo com essas pessoas. Porque é por meio de Jesus Cristo que todos os recursos de Deus nos são dados. Por isso Jesus disse, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso, irmãos, seguros em um mundo inseguro e tendo certezas em um mundo incerto, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este momento em que pude compartilhar os teus pensamentos e os teus caminhos. Falei de Paulo, falei de Pedro, falei dos discípulos, mas quis exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, sê com estas famílias que me ouviram até este instante com muita paciência, com muita dedicação e amor, que respeitam, que amam a Tua palavra. Enche os nossos corações, Senhor, com o Teu Espírito Santo e com toda a graça necessária para que nós possamos Te servir.
e que todos nós sejamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Deus seja toda a glória e todo o louvor por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe para a glória do Senhor. Fiquem com Deus. Até a próxima.